Boa noite. Decisões na Justiça mostram a nova cara da família brasileira. São decisões favoráveis a mães e pais solteiros, uniões homossexuais e também poliafetivas, envolvendo um homem e duas mulheres. Nesta edição, vamos debater sobre a adaptação da sociedade a esses novos perfis familiares. E veja também outros assuntos de hoje. Juristas apontam prós e contras no projeto de reforma do Código Penal brasileiro. O governo consegue ampliar acordo com o setor de alimentos para reduzir o sódio nos produtos industrializados. 18 categorias de servidores federais aceitam proposta de reajuste salarial e encerram a greve. Recolhimento de impostos no país está prestes a bater a marca de R$1 trilhão. Derretimento do gelo no Ártico é o maior em 30 anos. Mais de 1 milhão de sírios abandonam suas casas para escapar dos bombardeios. Participam desta edição o advogado e ex-secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Eduardo Mui-Laert, e o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. Metade das famílias brasileiras foge à formação tradicional, pai, mãe, filhos. É cada vez maior e é mais comum também outros tipos de arranjo familiar. A mãe não quis o bebê. Marco Antônio recorreu à justiça e conseguiu o direito à licença paternidade remunerada de 120 dias para cuidar do filho. O juiz de Campinas, interior paulista, considerou o princípio de igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Segundo o censo do IBGE de 2010, a formação clássica de casal com filhos deixou de ser maioria no Brasil. Domicílios com outros tipos de famílias já representam 50,1% das residências. Em Tupã, interior de São Paulo, foi registrado pela primeira vez no país uma união poliafetiva, um homem e duas mulheres. As psicanalistas Michele Kamers e Carla Cumioto foram as primeiras brasileiras a conquistar na justiça em 2009 o direito de registrar os filhos gêmeos gerados por inseminação artificial com o nome das duas como mães dos bebês. A vantagem é a proteção das pessoas, a tutela dos diversos interesses, né? Interesses patrimoniais, interesses afetivos, interesses morais. Apesar do conceito de família estar mudando no Brasil, a legislação não tem sido atualizada. Sendo assim, os direitos de quem foge do padrão ficam à mercê da interpretação do judiciário. Na primeira instância, o juiz respondeu para Vivian e Augusto que era inviável o registro de duas mães na certidão de nascimento. Em primeira instância, a gente conseguiu o nome, mas que não fosse incluído o meu nome como mãe. A mãe biológica de Augusto faleceu 3 dias após o parto. O menino foi criado pelo pai e pela advogada Vivian Medina, que são casados. Augusto sempre dizia que tinha duas mães. Neste mês, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a maternidade socioafetiva de Vivian em relação a Augusto. Em breve, a certidão de nascimento do garoto terá o nome de duas mães. Sempre tive no meu coração esse sentimento de duas mães. Este professor de Direito da USP acredita que, por medo da opinião pública, o Poder Legislativo tem se calado em relação aos novos núcleos familiares que se formam no país. Defender interesses de minorias ou de vulneráveis, como homossexuais, por exemplo, significa perder votos da maioria. A gente vê aí que é a lei acompanhando os novos tempos, não é isso? Mas, de alguma maneira, ela ainda é lenta em acompanhar as mudanças na sociedade? O processo é lento. Na verdade, a sociedade vai mudando, a lei corre atrás para se adaptar e, em geral, através do judiciário primeiro. Eu dou um exemplo. O nosso velho Código Civil era de 1916, feito pelo Clóvis Bevilacqua. Não tinha divórcio ainda, quem separava não podia casar de novo. Aí veio a lei do divórcio, mas só em 77. E aí mudou, por exemplo, uma coisa, né? No Código Civil, a mulher era obrigada a usar o sobrenome do marido. Na lei do divórcio, já era facultativa, ela usava se quisesse. E aí, com o Código Civil novo de 2002, o marido já pode usar o sobrenome da mulher. Então, a coisa vai caminhando, a sociedade se adapta, o judiciário acompanha e o legislativo realmente, às vezes, demora. Agora, surpreende, né? Porque você vai assistindo, assim, umas
a formação das famílias, que você fala assim, puxa, a família hoje está indo mais sendo formada por aglutinação, vamos dizer assim, do que exatamente aquela família Silva e Silva, que era o pai, a mãe, os filhos. Mas eu acho que essa é uma tendência irreversível, né? A tessitura da família, como a gente conhecia, ela está se desfazendo. Então vai existir novas formas de relacionamento que estão aí, vão existir novos valores, e uma coisa, o medo também caiu, o medo da reprimenda, da visão social. Eu acho que isso vai ser e os juízes estão indo mais depressa do que o legislativo mesmo, né? Eles estão conseguindo interpretar caso a caso. E a sociedade brasileira mudou muito nos últimos 70 anos, mas o Código Penal não. O texto em vigor é de 1940. A nova lei, elaborada por uma comissão de juristas, está em discussão no Senado. A marca do tiro no braço é apenas uma das tantas histórias de preconceito que Kimberly já enfrentou. Em uma delas, foi impedida de se hospedar em um hotel simplesmente por ser travesti. Inconformada, procurou a justiça. As leis de hoje que existem não nos garante nada, não nos garante vitória e, infelizmente, a gente tivemos a porta fechada na cara. Mas isso deve mudar. De acordo com o novo Código Penal, a homofobia passa a ser crime com pena de 2 a 5 anos de prisão. E a morte por homofobia passa a ser homicídio qualificado com pena de 12 a 30 anos. Uma comissão de juristas elaborou um novo Código Penal, que está em análise no Senado Federal e deve ser votado até dezembro. Se aprovado, segue para a Câmara dos Deputados e, por último, vai à sanção presidencial. Mas até lá, as propostas apresentadas ainda devem gerar muita polêmica. Entre as mudanças está o bullying. Intimidar, ameaçar, humilhar colegas passa a ser crime. O atual Código Penal considera crimes hediondos, o homicídio qualificado, o latrocínio e o estupro. Com a reforma, são incluídos nesta lista condição semelhante à de escravo, o financiamento ao tráfico de drogas, o tráfico de pessoas e os crimes contra a humanidade, como extermínio e desaparecimento de pessoas. Um outro assunto bastante polêmico é a eutanásia. Hoje é homicídio comum, com pena de 2 a 20 anos. E com o novo código, vira um crime específico, com pena de 2 a 4 anos. E pode deixar de ser crime, dependendo dos laços de afeição com a vítima. Eu sou totalmente favorável, porque afinal, se estamos nós padecendo de uma doença grave e sofrendo, você é dono da sua vida e disse o que você quer fazer com ela nessas circunstâncias de sofrimento insuportável. Não exige que esse estado de gravidade da doença seja atestado por médico na figura proposta. E segundo, atribui o perdão judicial se houver ligação de afeto ou parentesco entre o agente e a vítima. Este é apenas um dos pontos dos quais o jurista Miguel Reale Júnior discorda. Ele é autor de um manifesto contra esta reforma do atual Código Penal. Não é avanço nenhum, é um grande retrocesso. É um malefício para a ciência jurídica brasileira, dado o número de erros, de impropriedades técnicas. O código é importante e tem que ser modernizado. E ele pode contribuir para diminuir a violência, mas todo o sistema penal tem que funcionar bem. A única coisa que não dá para aceitar é que não deve haver mudança nesse código. Não, é claro que tem que ter mudança. Está aberto a... né? Tem que ser criticado. Acho que é óbvio. Há inúmeros pontos em que precisa uma atualização mesmo grande, e não só no código, né? Se você for pensar no sistema prisional, que o Código Penal visa colocar as pessoas na cadeia em última instância, teria que ter uma necessidade de integração. O próprio julgamento do mensalão deu oportunidade a todo mundo de ver como funciona a justiça no Brasil, que ainda é uma coisa emperrada, lenta, com mecanismos um pouco burocratizados, um pouco retóricos, e que também poderia ser dinamizada. E se nós tivéssemos uma justiça mais rápida, talvez nós pudéssemos ter penas menores e não maiores. E a sociedade não ficaria aí assistindo o festival de impunidade. O festival de impunidade com aquele gosto amargo, assim, porque eu tenho que ser penalizado de ser correto, sendo que, né, é isso que muita gente pensa. E o outro que não faz, que é anistiado, é perdoado, consegue sair
Depois de um cumprimento de parte da pena, não é assim que funciona? Às vezes até prescreve sem pena nenhuma. Como alguns casos aí do mensalão. Um projeto aprovado em comissão do Senado e um acordo entre o Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias de Alimentação podem tornar a vida do brasileiro mais saudável. O acordo assinado em Brasília prevê a redução dos teores de sódio de temperos, caldos, cereais matinais e margarinas vegetais. É uma forma de prevenir doenças associadas ao consumo excessivo do sal, como hipertensão e problemas cardiovasculares. A diminuição começa no próximo ano e será maior na margarina, que deverá ter 19% a menos de sódio em 2013, até chegar a menos da metade em 2015. Os cereais terão redução de 7,5% no primeiro ano, até chegar a 15% em 2015. Caldos líquidos e tempero em pasta terão redução de 3,5% ao ano. É a terceira fase do acordo, que já havia acertado a redução dos teores de sódio em macarrões instantâneos, pães, mistura para bolos, salgadinhos, biscoitos e maionese, entre outros produtos. No Senado foi aprovado um projeto que proíbe a venda de sanduíches e refeições rápidas que vêm com brindes e brinquedos de apelo infantil. Segundo o texto, as redes de lanchonete recorrem ao marketing e à promoção de brinquedos para chamar a atenção das crianças, prática considerada publicidade abusiva. O projeto ainda passa por uma nova comissão no Senado e, se for aprovado, será encaminhado para votação na Câmara. Isso não poderia ter... Isso é um avanço, não é? É um avanço, ele vem com velocidade lesma paralítica, mas ele veio... Veja, as doenças cardiovasculares hoje são a maior causa de morte e de morbidade, ou seja, de internações na rede, e custa uma fortuna. E a hipertensão arterial é uma das bases fundamentais para isso. Então, assim, Saldiva, já que a gente vai diminuir o sódio, significa que a gente vai diminuir o que no futuro? Nós vamos diminuir o risco de hipertensão arterial ou retardar o aparecimento da hipertensão arterial. Menos gente vai estar morrendo de derrame, de infarto do miocárdio, de aneurisma, de uma série de outras coisas. Agora, o que é mais chato, você pode ver, você vai no supermercado, não é só o brinde. A moçada coloca essas porcarias de comida na altura da criança, de 2, 3 anos. Então, o que acontece? Quando você expõe as crianças a esse tipo de alimentação, ela muda o perfil de gosto. E o hipotálamo, o centro da sociedade, também muda. Então, você fideliza a criança a comer porcaria. Então, por exemplo, não devia ter isso. Isso é muito claro. A criança está andando, ela não precisa subir. Ela pega. Eu entendi o que você está falando. E aí você tô pega vendo a cena. E aí você pega, também coloca um monte de bonequinho, de coisa, que você utiliza um chamariz para comer coisa ruim. Não tem muito o que discutir. Eu acho que eu acho que essa é uma atitude positiva, pelo menos alguém tomou a iniciativa de querer arrumar isso. E se faz tão mal assim, as escolas não deveriam ser punidas, essas que vendem esses xizitos, essas coisas? Entra numa lanchonete de escola, entra numa cantina de escola, você vai ver. Quer dizer, uma das coisas que a escola devia ensinar era a alimentação saudável. Numa epidemia de obesidade, tem hipogonadismo, porque todos os hormônios sexuais vão ser dissolvidos na gordura, então você começa a ter alterações digamos, desenvolvimento sexual. Você vai ter tudo que é porcaria de hidrocarboneto. Quer dizer, é exagero dizer que é tão ruim quanto vender cigarro, ou não? Muito pior. Pior? Muito pior. A obesidade hoje é a maior epidemia da humanidade, e isso só vai resolver com medidas, quer dizer, aqui nós estamos vendo prevenindo doença cardiovascular, mas a gordura, o fato de você não colocar brinquedinho, aqueles lanches felizes que você põe, que a pessoa vai ter um brinde por comer o errado, eu acho que isso não tem mais... Isso é uma... Para não falar uma palavra mais rasteira aqui, mas é um crime, não é? Você fazer isso? É um crime, não há dúvida, é um crime. Só que Agora tinha que sair agora do acordo que foi feito para uma parte mais punitiva. Não é para quem está vendendo esse tipo de coisa, comercializando. Se faz tão mal assim, não é? Em geral, quando chega no acordo, eles cumprem. Quer dizer, é uma coisa, inclusive, de nível industrial. Quer dizer, os alimentos já vão sair com menos sal da fábrica, né?
Tanto que as grandes redes de lanchonete, essas de fast food, eles já colocam uma alternativa de alimentação saudável, para não dizer que eles só oferecem porcaria. Agora, agora qual que é o estímulo para a pessoa comer? Um tem um brinquedo, o outro não tem. Então, desculpa, isso chama maquiagem, maquiagem da grossa. Estados Unidos em alerta. Isaac virou um furacão de força média e segue direto para a Louisiana, na região em que em 2005 foi devastada por outro furacão. O presidente Obama fez um pronunciamento. Barack Obama pediu para os americanos se protegerem em abrigos e seguirem as orientações policiais. Há riscos de destruição e inundação. O alerta veio logo depois do governador de Louisiana anunciar que Isaac já é oficialmente um furacão. A previsão é de que a tormenta ganhe força e chegue a Nova Orleans até amanhã cedo, o mesmo dia em que há 7 anos o furacão Katrina atingiu a região, matou 1.800 pessoas e provocou prejuízos de 164 bilhões de reais. Hoje, as ruas de Nova Orleans estavam desertas. Quem não fugiu se preparou para a tempestade com sacos de areia e madeiras nas portas e janelas. Isaac afetou também a Convenção Republicana em Tampa, na Flórida. Ontem, o evento entrou em recesso 5 minutos depois de ter iniciado. Hoje, Mitt Romney foi oficializado adversário de Barack Obama na corrida à Casa Branca. No Ártico, o derretimento bate recorde. A camada de gelo ainda existente mede 4 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, o equivalente à metade do território brasileiro. A perda sofrida no Ártico é de 70 mil quilômetros quadrados em relação à medição de 2007, que já era a pior da história. O Ártico é considerado o ar-condicionado do planeta. Sem ele, a onda de calor nos países ficaria mais intensa. Saldiva. Olha, isso aí mostra que todos aqueles céticos climáticos estão absolutamente enganados e estão, digamos, fazendo um jogo ou de boa fé ou de, digamos, trabalhando a favor de você não tomar as medidas estruturais que a gente precisa. Isso é explicado porque não só os gases de efeito estufa, mas os poluentes atmosféricos, como partículas e ozônio, contribuem para o aquecimento global. Então, o que a gente está vendo pode ser um desastre, sim. Eu não quero ser catastrófico, porque inclusive tem jeito para arrumar, desde que a gente tome jeito e tome a coragem necessária. Mas a gente está vendo que os modelos climatológicos, eles não foram mais, eles não exageraram, pelo contrário, eles foram até conservadores demais. Saldiva, com relação ao sódio nos alimentos, que a gente mostrou agora há pouco, tem o seu colega aqui, o Marco Antônio Borges, o médico, ele dizendo que alguns trabalhos mostram que as mães estão cozinhando menos e oferecendo, enfim, por questões de tempo e tudo mais, alimentos industrializados. É verdade, você tem o famoso para-choro, né? Que é a criança chora, você dá uma coisa que... Então, lógico que as mães hoje... Aquela ideia da mãe cozinhando, aquela história tipo o papai sabe tudo, que tinha... Não existe mais, né? Mas o que não pode... É assim, eu acho que se alguém descer, tipo o ET, que fez a filmagem de crianças, né, a câmera na altura de que uma criança enxerga, e você entrar no supermercado, você vai ver que isso é absolutamente deliberado e planejado. Você só vai por porcaria. Então você muda o perfil alimentar da criança e a mãe, porque ela não tem tempo de cuidar, ela tem que trabalhar, ela vai colocar isso na mão da criança. E está de um jeito que a criança pega sozinha a porcaria, né? Então eu acho que essa era uma atitude tão importante quanto vacinação, se você quiser saber. É uma coisa tão relevante para a saúde pública. E a aula de culinária na escola ou na escola? Pois é. Algumas têm, mas são escolas particulares. As escolas deveriam ensinar a pessoa a sobreviver hoje. Deviam ensinar princípios de eletricidade, de marcenaria para você consertar as coisas, aprender a cozinhar e de forma saudável. Agora, se você vai ver, não precisa ir muito longe, se você entra na cantina de alguns hospitais que reconhecem que comer errado faz mal para a saúde, entra nos grandes hospitais e vê se existe compatibilidade entre a dieta que é oferecida e o princípio de saúde. É como se tivesse uma tabacaria
vendendo cigarro dentro de um estabelecimento de saúde. É mesmo? É, pode ver. Entra nos hospitais e vê se eles são coerentes. Mas a comida que eles servem para o paciente? Não para o paciente, para o visitante. É na verdade, entrada, você vai ver. É verdade. Quer dizer, o paciente, o doente, tem uma nutricionista lá que cuida. Mas você vai ver o que tem hoje para um acompanhante. Acho que é uma ideia de aumentar o mercado, Você vê muito médico comendo nesses lugares. Pois é, também. você vai como acompanhante e fica como paciente. E fumando também, não precisa ter tabacaria, mas tem grande quantidade dos seus colegas que fumam ainda, dão esse exemplo. Né? Então. A seguir, recolhimento de impostos vai atingir a marca de R$1 trilhão e mais 18 categorias de servidores federais aceitam proposta do governo e encerram a greve.